apesar de ter se complicado na fase de grupos da Sul-Americana, o Vasco bateu o Melgar agora à noite por 3-0 em São Januário e se classificou para os playoffs da competição, aguardando então para amanhã a definição do seu adversário que vem da Libertadores, né? Então, essa vitória foi importantíssima, não só pelo placar, né, de 3-0 que foi construído no primeiro tempo, com o Vasco jogando muita bola no primeiro tempo. Achei muito interessante, mais uma vez, assim como já tinha acontecido contra o Fortaleza, o Vasco jogar agrupado, né, com triangulações, com a busca pelo espaço vazio, criando, né, no adversário movimentações para que apareçam espaços, né, para que os jogadores possam atacar e aí o Vasco conseguir chegar no campo de ataque com mais qualidade e agrupado, né, coisa que não acontecia antes. Acho que é um baita avanço do técnico Diniz com esse elenco, não só por isso, mas também pela confiança dos atletas, né? Você percebe que tem atletas que não estavam jogando bem, passaram a ter mais confiança e estão atuando melhor com a nossa camisa, né? Mas sobre esses atletas, eu acho que um ponto alto dessa partida de hoje foi o técnico Diniz ter dado importância para que o Jair, né, pode desenvolver nessa temporada. O Jair, que era um atleta que estava aí nem sendo relacionado pela diretoria, não vinha sendo relacionado, e por ter completado já 6 partidas no Brasileirão, com o risco de vestir a nossa camisa na competição por 7 ocasiões, não poderia mais ser negociado para jogar o Brasileirão por outra equipe nessa temporada, né? Diniz, após o jogo, afirma que conta com o atleta, né, que já queria contar com o atleta lá no Fluminense, e agora o atleta aqui no Vasco enxerga muito potencial, e eu acho mesmo que o Jair pode colaborar. Em alguns outros momentos, pelo que o Jair vinha apresentando e pelo salário do Jair, era o momento de se pensar nessa permanência, mas eu acho que com o Diniz ele ganha uma sobrevida, né? Por quê? Porque tem capacidade técnica, coisa que outros atletas da posição não têm. O que falta para o Jair? Falta preparo físico, né? Falta ser mais aguerrido, né? E aí nas ausências, né, Diogo Moura no meio campo, na ausência de Diogo Moura, para ser o volante de contenção, o técnico Diniz escala o Jair para ter mais qualidade na posse de bola e na transição para o ataque, né? E aí com a escalação do Tietê e do Coutinho no meio campo, o Vasco ganhou mobilidade. E o Vasco conseguiu chegar com mais facilidade no campo do Melgar e com mais velocidade, né? Então achei interessante. Outro ponto alto é que o Nuno Moreira não ficou preso somente à ponta esquerda, como de costume, transitou ali no meio campo. Inclusive em algumas ocasiões a gente via até ele pelo lado direito, tentando ajudar o Vasco a sair do campo de defesa. E isso também foi facilitado pelo fato do Lucas Freitas ter entrado na defesa hoje, né, facilitando o passe de transição da defesa para o ataque ali entre as volâncias e os meio-campistas do Vasco, né? Então, eu acho que o Diniz foi muito feliz na escalação hoje e também no que o time apresentou no primeiro tempo, né? Então, com o placar construído, o Vasco volta para o segundo tempo já morno, né? Sem interesse na partida, se defendendo e sem interesse mais em aumentar o placar. Mas mesmo assim, chegou com perigo em algumas ocasiões no segundo tempo, né? Então, os gols por si só mostram como o Vasco trabalhou bem a bola no primeiro tempo, né? O Vasco conseguiu uma triangulação pelo lado direito no primeiro gol. O Coutinho se apresentou por 2 ocasiões em assistência nessa partida, né? Primeiro com o Ryan, onde ele triangula ali com o Ryan e acha o Ryan dentro da área. E o Ryan acerta um chutaço, né, de primeira. E é um jogador que tem crescido muito com o Diniz, né? Acho que o Diniz tem dado confiança. E o Ryan acho que pode ser um ponto alto da passagem do Diniz com o Vasco da Gama nessa temporada de 2025, né? Inclusive pelas entrevistas do Ryan, você percebe que ele também é um outro atleta com a chegada do técnico Diniz, né? Então, placar aberto, o time ganha confiança. Pelo lado direito foi o primeiro gol, pelo lado esquerdo foi o segundo gol, né? A bola vem de uma triangulação também entre o Nuno e o Piton. E o Coutinho também por ali consegue facilitar a jogada. E aí o Piton cruza, né? A bola acaba sobrando para o Paulo Henrique, que fez um partidaço, né? Paulo Henrique jogou muita bola hoje.
E aí o Vasco fecha o placar com o Verratti, né, que recebe também um passe, quebrando a defesa do Melgar, e acaba tocando de primeira na saída do goleiro. Então, assim, analisando o primeiro tempo, eu acho que o Vasco conseguiu driblar a dificuldade aí da questão física, né? Mas no segundo tempo isso pesou, né? Tanto prova que atletas que costumam jogar um tempo só continuaram com essa mesma configuração, né? O caso do Coutinho, o caso do Nuno, né? Agora o caso do Jair também, né? Um atleta que precisa melhorar o seu condicionamento físico. O caso do Tietê, que é um atleta que corre muito, colabora muito, mas é atleta de apenas um tempo. Então acho que o grande alerta que fica para esse trabalho do Diniz é que, apesar dele estar conseguindo encaixar um pouco mais o time, né, e dar mais confiança, ele vai precisar muito trabalhar a parte física, né? Esses atletas eles acabam jogando um tempo de qualidade, né? Depois a equipe morre, dá mais espaço para o adversário. Não à toa a gente tomou um empate, né, fora de casa contra o próprio Melgar, né? A gente acabou abrindo 2-0, tomando um empate, né? E depois que a gente fez 3-2, tomamos um empate novamente por questões físicas, né, também. Então acho que o Diniz tem muito trabalho pela frente, mas um ponto-chave aí são esses, né? Mais encaixe com o time, mais confiança, e aí recuperando também a confiança de alguns atletas que não estavam mais relacionados, como é o caso do Jair, né, no Vasco da Gama, e do próprio Tietê, né? O próprio Tietê que vem de contusão, não vinha fazendo boas atuações, e com o Diniz tem crescido também, né? Coutinho, para mim, vai ser um jogador que vai, principalmente em São Januário, vai colaborar bastante, mas eu acho que é jogador realmente de um tempo só. E aí eu acho que esse ponto é um ponto da carreira do Coutinho, né? Nos últimos anos, o Coutinho ele tem essa característica, né, de ser um atleta de pouca intensidade. Bom, mas é isso, né? Minha análise é essa. Eu acho que a vitória foi importante para dar confiança. Alguns torcedores, né, divididos aí entre abrir mão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil para focar no Brasileirão, sabendo da limitação que nós temos, não só, né, de qualidade, mas também de performance desse elenco, né, em relação ao aspecto de fora de casa, calendário apertado, né, a falta de gás, falta de fôlego desse time. Isso preocupa para o Brasileirão. Mas como todo bom torcedor, né, torcedor de coração, cada jogo do Vasco a gente busca a vitória. E se assim a gente puder ir avançando, né, e não deixando de priorizar o Brasileirão, que é muito difícil, né, conseguir conciliar 3 competições de alto nível, né, não diria Sul-Americana, mas a Copa do Brasil e o Brasileirão, que são competições de níveis maiores, mais elevados, é muito complicado, né? Então, acho que foi importante, mas o Vasco não pode desfocar do Brasileirão. E já na partida seguinte, né, o Vasco enfrenta um adversário muito duro. Apesar de nunca ter vencido São Januário, o Red Bull Bragantino vem fazendo uma baita campanha, né? Venceu o Juventude na última rodada e está ali no top 5 do ranking do Brasileirão, né? Então é importante que o Vasco não deixe, né, que essa partida de hoje afete o desempenho do próximo jogo, tá? Essa é a minha opinião. Se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário, né? Se gostar, deixa a curtida, e se não for inscrito ainda, clica aí no botãozinho de inscrever-se, tá bom? Valeu!